Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, no episódio 2 do Café com Resultados, o podcast da Empresa Eficaz. Eu sou o Cícero Eisenberger e estou aqui com duas colegas queridíssimas e competentíssimas, né, que é a Marina Mello, Haas agora, né, que é formada em administração também, com MBA em Finanças e Estratégia, e pela USP, experiente consultora também, que ajuda nos processos de transformação. Seja muito bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Cícero. E temos a Débora também, nossa consultora, nossa colaboradora também, formada em administração, né, experiente consultora também, que ajuda nos processos aí nos nossos clientes. Seja muito bem-vindo, Débora. Obrigada, Cícero. Legal, gente. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema bastante relevante que a gente fala muito, e é sobre processos. Então vamos desmistificar um pouco o que que é isso, vamos ver o que que é isso na prática e como é que a gente pode transformar os processos dos negócios e que a gente vem ajudando nesse caminho aí há um bom tempo. Débora, a gente então elaborou aí algumas perguntas, né, para a gente poder bater um papo sobre esse tema. Então, fica à vontade. Obrigada. Então, vamos lá. Todo empresário já viveu, né, um momento em que a sua empresa cresce de forma tão acelerada que ele não consegue acompanhar. As vendas estão bombando, né? Os clientes estão esperando algumas respostas, a equipe fica chamando e no meio desse caos instaurado, ele percebe então, né, esse empresário de que perdeu totalmente o controle. E qual é a primeira vez, então, que vocês, Cícero e Marina, perceberam que precisavam mudar essa forma, né, de trabalhar para não enlouquecer na empresa eficaz? Muito bem. Bom, isso me remete lá às origens de quando eu caí nessa área de gestão empresarial, né? É, Minha formação em engenharia, era sócio de uma pequena construtora, e depois acabei indo para a empresa da minha família. Meu pai tinha aberto a empresa depois de se aposentar. E a empresa também tinha crescido, mas de uma forma bastante caótica, bastante desorganizada, né? E eu cheguei lá e fiquei muito impactado com a realidade, assim, porque a família dependia daquele negócio, né? Era o sustento da família, e aí ela estava numa condição bastante crítica, né? No sentido de ter um valor muito alto a receber, que não recebia de clientes, e também um valor maior ainda a pagar. Ou seja, tinha um índice de liquidez aí negativo, né? Isso me deixou muito preocupado e no sentido de, e aí, o que que a gente vai fazer? Né? Qual é o caminho para a gente poder resolver essa questão? E eu lembro que foi um período muito difícil, assim, né? Até de poder buscar esses caminhos e buscar conhecimento também. Então, comecei a estudar, fazer cursos e andava com uma cadernetinha no bolso, assim, tendo insights, ideias de como é que eu poderia resolver isso, como é que eu poderia resolver aquilo. E um dos pontos realmente importantes e impactantes foi quando a gente conseguiu entender o funcionamento do negócio, né? Não existiam processos claros, muita coisa feita de qualquer forma, muito desperdício, muita perda. E a gente começou então a entender esse funcionamento, começamos a enxugar, a definir um processo claro, né? Com otimização de recursos, com clareza de números, né? Tudo isso na prática, né? A gente foi tentando e aprendendo, nada foi assim um passe de mágica, foi uma construção, tentativa e erro, vai aqui, não deu certo, vai para lá, enfim. Então foram 4 anos muito sofridos, mas no final desse período a gente conseguiu deixar a empresa mais ajustada, redonda, liquidamos o endividamento e ela estava rentável, né? E eu pensei, bom, agora gostei desse negócio, né? Então acabei depois indo para ajudar outras empresas aí também. Isso já, isso que eu estou relatando aconteceu há mais de 20 anos atrás. Mas foi um momento importante onde a gente percebeu a importância que tem essa questão de processos, né? Como as coisas funcionam, né? E isso impacta diretamente nos resultados do negócio. Então esse foi um momento crucial, assim, que eu lembro que me marcou demais e acabou moldando, assim, sendo um ponto de inflexão na minha vida, no sentido de, beleza, sair da engenharia, cair de paraquedas nessa bomba, mas gostei desse negócio, né? E, e a gente está aí até hoje, aprendendo e trabalhando com isso, ajudando nos negócios, né?
Bem legal, Cícera, complementando um pouquinho isso que tu trouxe, a gente percebe, né, que nas empresas um grande sinal que quando a gente precisa realmente organizar processos e organizar rotinas, esses sinais vêm através das falas dos próprios colaboradores, né? Às vezes o colaborador tá lá, ele chega numa nova ocupação e ele acaba nem sabendo por onde começar, porque ele caiu de paraquedas numa empresa nova e ele não tem nem um material básico para conseguir determinar o que ele vai fazer, que ele pode, o que ele não pode, e também qual o processo a ser seguido. Então, esse é um indício bem recorrente também que a gente vê nos negócios, né? Que trazem essa evidência de que precisa ser organizado, precisa ser instaurado algum método, né, de organização. Show. E muitas empresas elas acabam então funcionando, né, por muitas vezes também nesse automático. E aí realizam atividades como eram feitas desde o início, né? Não são revisadas, e aí alguns detalhes às vezes podem ser esquecidos ou até realizados de forma divergente, né? E aí acaba dando um problemão. E como então a empresa eficaz acredita que as empresas deveriam ter de rotina para que geralmente é deixada de lado? Eu vejo que uma das principais rotinas que são deixadas de lado pelos empresários, que não, em hipótese nenhuma, deveriam ser deixadas de lado, é esse olhar com carinho para os processos. Então, toda empresa deveria, pelo menos uma vez por ano, sentar estrategicamente para analisar como que está o nosso processo, como que ele está acontecendo, ele está fluindo de uma forma como a gente gostaria, ele está entregando o resultado que a gente gostaria. E muitas vezes a empresa ela acha que ao longo do dia a dia a gente vai percebendo, vai modificando uma que outra coisa e isso basta. Mas na verdade não, naquele incêndio a gente acaba tendo pílulas, né, pequenos ganhos, mas a gente acaba não conseguindo analisar estrategicamente, até no sentido de avaliar, né, se é necessário automatizar alguma rotina, se é necessário modernizar alguma etapa do processo que a gente está fazendo, ou até mudar drasticamente e excluir uma etapa desse processo, né? Às vezes a gente acaba entrando na rotina e não analisando isso estrategicamente. Então a gente sugere que seja feita essa rotina, no mínimo anual, de revisão dos processos, principalmente os críticos, para analisar o que pode ser feito de diferente em termos de melhoria também. Muito bom, Marina. E a gente percebe na prática, né, que muitas empresas acabam simplesmente fazendo as coisas acontecerem, né? Então se produz, se vende, se compra, as coisas vão acontecendo. Mas e aí a empresa vai crescendo, né? Aos poucos vai crescendo. E muitos empresários acreditam que essa questão de padronização, de mapear processos, são coisas de grandes empresas. E, na verdade, isso é um erro, né? Ou é uma miopia. Na verdade, qualquer empresa, por menor que seja, ela deve ter processos claros, né? Para que o seu funcionamento seja claro também. E quando a gente chega numa empresa, e é muito comum, né, esses processos não estarem claros, não estarem padronizados, e terem muito incêndio acontecendo, né? Muito estresse no dia a dia, a gente começa então a botar luz nessas sombras, né? A gente começa a mapear em detalhes esses processos e começa a saltar oportunidades, né? Então, nesse processo que a gente faz no dia a dia nosso aí, é comum, assim, sair identificação de, às vezes, dezenas de possibilidades de melhorias, né? E que estavam escondidas na rotina, né? Todo mundo estava ali, dando o seu melhor, né? Fazendo do melhor jeito que sabia, mas também convivendo com muito incêndio e muito estresse, justamente por não ter essa clareza e não ter essa padronização, né? Então, a gente faz esse mapeamento no detalhe, surgem inúmeras oportunidades. E aí que a gente começa então a costurar essas coisas, né? De dizer, olha, aqui tem retrabalho, aqui tem risco, aqui a gente está lançando uma informação em 3 lugares diferentes. Ou, que nem a Marina disse, pô, aqui tem uma etapa que não gera nenhum valor, por que nós estamos fazendo ela? Vamos eliminar isso aqui, né? Então tu consegue deixar processos mais simples, mais efetivos, com menor custo, mais rápidos, entregando melhores resultados, né? Então é um tema fundamental para qualquer organização.
Show. E aí, outra questão também que é bem comum a gente ver nas empresas, né, é que elas possuem e conseguem vender mais e, consequentemente, a operação também, né, desenvolver mais a sua produção, mas o empresário acaba tendo esse medo de vender mais por conta de a operação não conseguir, né, produzir mais. E o que que provoca, então, essa falta de confiança ou insegurança, né, na operação que acaba travando as vendas desse empresário? Muito bom. A gente observa assim que muitas empresas, o gargalo delas não é venda, né? Não é o mercado. Elas têm possibilidade de vender mais do que elas estão vendendo hoje. E por que que elas não vendem? Muitas vezes por essa insegurança de não saberem ao certo de podemos dar esse passo ou não, a gente vai conseguir dar conta ou não, né? E me parece que nesse contexto o que a gente precisa ter, na verdade, é clareza, né? Que tipo de clareza? Clareza sobre as nossas capacidades, como os nossos processos funcionam, onde estão os nossos gargalos, e poder questionar, inclusive, isso, né? A gente também trabalha em vários projetos onde a gente tem como um dos principais focos aumentar a produtividade das operações. E também nesse mapeamento de processos a gente também enxerga isso, né? Pô, aqui tem um gargalo, então mexendo aqui a gente já eleva a produtividade, né? Teve uma empresa aí recentemente que em 60 dias a gente aumentou 17% a produção. Então, essa clareza é importante. Quando a gente não tem essa clareza, fica no achismo, né? A gente não pode mais, nos dias de hoje, gerenciar qualquer negócio com base só em feeling. E aí fica naquela, posso, não posso, pego, não pego, né? Aceito, não aceito, pedido, né? E aí, então, o que a gente acha que precisa ter essa clareza de capacidade, onde estão os nossos gargalos, como a gente pode fazer para aliviá-los e aumentar a capacidade produtiva, como a gente pode produzir mais, né? Ou ser mais produtivo. Esse é um questionamento que deve ser permanente, né? E aí, tendo essa clareza, fica muito mais fácil a gente poder enxergar e dizer, olha, eu consigo ou eu eventualmente não consigo vender mais, né? Então, se você, empresário, aí está deixando dinheiro na mesa porque não está vendendo, mas poderia, é urgente a gente olhar para dentro de casa e poder enxergar essas questões, né? O que eu preciso fazer aqui internamente para conseguir atender mais pedidos, vender mais receita, mais rentabilidade, né? Então, eu acredito que esse é um ponto-chave. Excelente colocação, Cícero. Eu acredito também que todo empresário que tem a ambição de crescer, e eu imagino que a maioria tenha, né, essa ambição de crescer e expandir em termos geográficos, né, ele precisa, consequentemente, ter pessoas bem treinadas. Além de ter essa clareza de como deve ser feito, as pessoas precisam estar muito bem treinadas, precisam elas também terem um método a seguir, né? E além disso, a gente precisa também trabalhar muito na cultura de não só apagar incêndios, mas a gente conseguir identificar dentro do nosso processo o que está falhando para a gente conseguir resolver de forma mais assertiva, né? Para padronizar e para quando tiver outra pessoa ou ela mesma ocupando aquele processo, ela conseguir fazer ele de forma eficiente, né? Uhum. Muito legal isso que a Marina trouxe, até a questão de atacar a raiz dos problemas, né? As causas raiz que a gente fala, né? Deu um problema. Problemas sempre vão existir, mas a questão não é problema ter um problema. O problema é quando a gente não faz nada e só apaga incêndio, né? Só ameniza o efeito. E as causas estão ali trabalhando e impedindo o crescimento, né? Então isso é bem relevante. Legal. Outra questão também que a gente entra aqui é a questão do tempo, né? O tempo é um dos recursos mais valiosos em todas as empresas e assim como na vida pessoal também, né? A gente tá sempre tentando fazer mais coisas em menos tempo. E aí, falando, né, das empresas, o tempo ele acaba sendo um dos vilões, porque à medida que a empresa cresce, né, retrabalhos vão surgindo, urgências e emergências acabam virando rotina, né, e esse tempo acaba sendo utilizado da pior forma e não da melhor. Então, na opinião de vocês, qual que é o maior vilão do tempo para que impede, então, né, uma empresa de crescer e seguir de forma organizada? Perfeito. Eu vejo que o maior vilão que rouba o tempo das empresas e dos empresários é a gente querer confiar de que as coisas fiquem dentro da nossa cabeça e não padronizá-las da forma que deveriam ser padronizadas, né?
Muitas empresas acabam tendo pessoas-chaves dentro de suas operações e essas pessoas-chaves, elas acabam sendo detentoras de todo o conhecimento daquela determinada atividade ou daquele determinado processo. E isso é um grande risco, porque se eventualmente essa pessoa venha a sair, a gente acaba perdendo todo aquele conhecimento organizacional e, consequentemente, resetando o processo do zero, né? Então, por mais que a gente traga uma outra pessoa especialista de mercado para dentro para ocupar aquela determinada tarefa, ela vai reconstruir o processo do zero e nisso a gente perde muito tempo. Então, a importância de ter tudo muito bem documentado, principalmente como a gente faz determinada atividade, qual é a melhor forma de fazer, como a gente estudou tanto aquele processo, qual foi a melhor fórmula de fazê-lo, né? Para que outra pessoa entre agregando mais valor ao que já está construído, não reconstruindo ele do zero e a gente perdendo tempo e eficiência de operação. Muito legal, Marina. É isso aí, reter o conhecimento na empresa, né? E a gente vê tantos casos aí de empresas que eventualmente têm uma rotatividade alta ou saem pessoas-chave e o conhecimento vai embora e a empresa acaba retrocedendo em termos de produtividade, né? Penando por isso, né? E também essa questão de ladrões de tempo, né? Além do que a Marina trouxe também, existem alguns pontos importantes para a gente estar atento também em processos, sejam administrativos, sejam produtivos, né? Por exemplo, em processos produtivos, a gente pode avaliar também como funcionam os processos, no sentido de onde tem paradas, esperas, né, movimentações. Numa fábrica, por exemplo, qualquer movimentação não gera valor nenhum ao produto, né? Então, quanto menor os movimentos, melhor, né? São tudo ladrões de tempo, né? Ladrões de produtividade também. Então, o que a gente puder ter na mão, né? E poder, de um processo para outro, ou de uma etapa para outra, poder fazer essas questões mais rápidas, a própria questão de setups de máquina, né? Que a gente pode também tentar ver como é que a gente pode preparar essa máquina mais rápido. E aí tem toda uma abordagem aí desde a Toyota que ensinou o mundo muito sobre isso. E também processos administrativos também, né? Quanta coisa eventualmente vai de um colaborador para o outro e aí fica numa caixa de e-mail e que não visualiza e não dá prosseguimento, né? Então também são alguns ladrões de tempo e de produtividade, onde a gente pode talvez ter processos mais dinâmicos, mais visuais, né? Para que a gente possa enxergar o que está acontecendo rapidamente, né? E acelerar isso, né? Então, acho que são alguns pontos aí também complementares. Perfeito. Outro vilão, então, também, né, das empresas e dos gestores e empresários são as reuniões, né? As reuniões intermináveis de longas horas, que sugam muita energia, né, e que não chegam a lugar nenhum, ou seja, sem decisões, né? Então, como transformar essas reuniões intermináveis em reuniões claras e objetivas e que tenham um resultado realmente efetivo? É bem comum a gente presenciar esse tipo de situação dentro das empresas, né? E muitas vezes a gente ajuda, inclusive, a reestruturar essas sistemáticas de reuniões para que elas sejam mais assertivas. E quando a gente fala em torná-las mais assertivas, a gente traz bastante o pressuposto de que a gente precisa ter um objetivo muito claro para essa reunião. A gente precisa entrar sabendo sobre o que vamos discutir e quais são as saídas esperadas dessa reunião. Então, é importante ter essa pauta bem pré-definida, ter um horário estabelecido para início e fim, e também cuidar bastante a cultura da disciplina de pontualidade, né? Porque a gente também presencia que muitas vezes a gente vai em reuniões e a gente fica, às vezes, 10 minutos esperando um dos componentes da equipe chegar e esses 10 minutos são perdidos na maioria das vezes. Então, é importante ter esse cuidado com a pontualidade. Quando implementar essa disciplina, o horário para começar é tal horário, aquele horário a gente tem que iniciar as pautas, independente de quem esteja na sala, para respeitar o tempo das pessoas que estão ali pontualmente no horário, né? E também um outro ponto bem importante é que essa reunião ela tenha entregas, né, bem claras e definidas, ou seja, gere dessa discussão, dessa reunião, planos de ações,
que vão ser monitorados ao longo das reuniões, né? Como se fossem sprints para serem monitoradas, ações para a gente ir avaliando e fazendo e evoluindo dentro da sistemática da empresa. Muito bom, Marina. E eu lembro essa história de reuniões de uma fumageira uma vez. Na verdade, são dois exemplos de fumageiras. Um legal e um nem tão legal assim, né? Começando com o exemplo nem tão legal, numa fumageira a gente começou um trabalho, estruturar um sistema de gestão e tal, e eles tinham uma rotina de reuniões e eu comecei a participar. Só que com a diretoria da empresa. Só que daí a gente ficava na sala e faltava um diretor. E aí chegava 30 minutos depois. E enquanto isso, bate-papo de futebol, de o que está acontecendo, notícias, etc. Pô, eu pensei, imagina meia hora de um conjunto de diretores porque um não chegou, né? Aí começava a reunião, desfoque total, né? Desfocavam, entrava a secretária para pegar assinatura, atendia celular, né? Alguém saía da sala, precisa atender, saía, aí parava tudo. Era uma improdutividade. Pensei, não, assim não tem como funcionar, né? Falei, não, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer algumas regras aqui. Primeiro lugar, a gente combinou com o pessoal, olha, 5 minutos de tolerância. Chegou depois de 5 minutos, vai pagar um valor X lá, que a gente fez uma vaquinha. E o pessoal achou legal a ideia, né? E outra, celulares com a secretária só pode interromper em caso de morte. Senão, não pode interromper a reunião. Espera. Foco, qual é a pauta, né? Que nem a Marina falou. Qual é a pauta? O que nós vamos discutir? Quem traz o que de informação, né? E foi muito engraçado que eles concordaram com a ideia, acharam legal a mudança. No mês seguinte, 5 minutos antes, estava todo mundo na sala. Começou 5 minutos antes, porque não precisava esperar, né? E aí, claro, foi super produtivo e tal. E aí, nos meses seguintes, era mensal a reunião, eventualmente um pisava na bola, né? Tipo, tocava o celular, tinha esquecido de deixar, chegava atrasado, enfim, alguma coisinha assim, e aí ele dizia, vou ter que botar o dinheiro lá na caixinha. E aí, com isso, a gente juntou um valorzinho, comemos um churrasco, né? Pago pelos indisciplinados, mas que gerou uma determinada disciplina e aí modificou a reunião. E um outro caso legal também, numa outra fumageira, que eu e a Marina presenciamos também, é uma reunião diária que se faz de apresentação de resultados relacionados ao dia anterior e que levou 15 minutos, envolvendo várias pessoas, e a gente ficou muito impressionado com o nível de maturidade dessa reunião, sobre o quanto eles conversaram e quanto foi produtivo, né? Muito focado, tanto é que a gente elogiou depois deles, dizendo, olha que case legal aqui, que a gente acabou de presenciar, né? E eles falaram, nem sempre foi assim, foi um processo de amadurecimento e tal, mas são exemplos legais da gente trazer do que a gente pode fazer, né? E é legal a gente também ter esses rituais, assim, né? Bom, vamos ter uma reunião diária, ela tem que ser muito rápida, né? Talvez até de pé, né? Muito rápido. E aí tem um foco muito específico também, não é para nós ficar falando do jogo, o que viu na novela, que viu um filme e tal. Isso não é foco da reunião, né? Conversa isso no almoço, então. Aqui é muito pragmático em termos de para que serve essa reunião, como a Marina disse, né? Tem um objetivo. É olhar os números anteriores. Então, quais números que a gente vai olhar, né? E esse aqui que não tá bom, então esse é o foco. Por que não tá bom? Qual é a ação que a gente vai tomar a partir disso? Esse é um ponto. Então, isso, por exemplo, é um ritual diário. A gente pode ter um ritual semanal, seja de planejamento, seja de avaliação de resultado também. Da mesma forma, né? Quem vai participar, qual é a pauta, quanto tempo vai levar e assim por diante. A gente vai ter uma reunião mensal de avaliação, legal. A gente começa daí a olhar mais macro, começa a envolver questões estratégicas também, né? A gente pode ter uma reunião anual também, de planejamento. Então é um conjunto de rituais, que a gente chama, né, que devem estar conectados e fazer com que a gente possa realmente enxergar o que precisa, quando precisa, e tomar decisões e ações em cima disso, né? Então é muito comum a gente chegar nas organizações e isso não existir. É tudo informal, tal, né? Não tem esse padrão de ritual como a gente gosta de aplicar e ajudar a criar, porque isso realmente dá um dinamismo, assim, né? Muito grande para as empresas resolverem os seus pontos, avaliar o que está acontecendo e poder gerenciar o negócio.
E a definição desse padrão da sistemática de reuniões é bem importante a gente ter ela bem clara e definida, mas também levando em consideração a maturidade da empresa. Porque muitas empresas não têm tanta maturidade em termos de gestão de reuniões e a gente precisa estabelecer uma série de regras para Uhum. ela funcionar e ser assertiva. E outras, os profissionais já são mais claros, mais objetivos, e a gente não precisa estabelecer tantas regras assim. Tem alguns casos que a gente acaba fazendo reuniões mais estratégicas, de planejamento estratégico, por exemplo, que a gente prefere tirar o empresário e as pessoas chaves de dentro da empresa, levar para algum co-work, para evitar esse tipo de interrupções, para não Uhum. ter risco de a gente estar falando de algo muito estratégico e bater a secretária na porta pedindo para assinar um documento. Uhum. Então a gente avalia também essa maturidade da empresa na hora de definir esses rituais, né? Legal. Bom, e outra coisa, então, que já vem desde muitos anos, né, é essa etapa, então, né, esse processo de criar rotinas, né? Mas hoje, com tantas tecnologias, né, inteligências artificiais, aplicativos, os negócios, então, estão, né, cada vez mais ágeis, mas a forma antiga de realmente, né, criar esses roteiros acaba não acompanhando esse ritmo dessa evolução tecnológica, né, enfim. E aí, como Marina e Cícero, a gente transforma, né, essa forma tradicional de organizar as rotinas e organizar o nosso trabalho para que não seja apenas papéis ou folhas, né, de rascunho guardadas na gaveta, mas sim um motor real de produtividade e de resultado. Olhando para tempos passados, era muito comum a padronização de processo ela ser feita em todo colaborador ter na sua gaveta, né, um procedimento lá impresso onde dizia todo o passo a passo de como que funcionava a sua etapa, as suas atividades. Hoje em dia a gente sabe que o mundo é muito dinâmico e não funciona mais dessa forma, né? A gente prioriza deixar esses procedimentos quando descritos em algum documento Word, por exemplo, a gente prioriza deixá-los disponíveis em alguma rede, mas a gente busca também usar outras ferramentas para tornar isso mais dinâmico e também atrativo, principalmente para a gente trazer essa modernização, né? No nosso dia a dia, a gente acaba usando bastante uma ferramenta chamada Visage, que é onde a gente faz todo o mapeamento e a modelagem de processos. E essa ferramenta ela é totalmente visual, a gente consegue visualizar todo o processo de forma muito clara, objetiva e também atrativa para os olhos de quem vê. A gente usa muitas vezes até para apresentar esse processo para um novo colaborador, então traz para ele todo um dimensionamento de como funciona todas as etapas, né, de dentro da empresa. Além disso, também a gente pode ter checklists diários, né, que a pessoa pode ir dando um checkzinho ali de tudo que ela precisa fazer, tudo que foi feito. Além de outras ferramentas também de gestão, né? A gente usa bastante também outras ferramentas como Kanban. A gente pode ter uma entradas muito claras, o que precisa ser feito, né? O que está em andamento e o que está concluído, e assim fazer gestão dessas tarefas de uma forma um pouco mais moderna, né? Sem dúvida. É, realmente, gente, assim, a gente precisa estar atento ao uso da tecnologia, né? A gente já tem tanto recurso e cada vez vai ter mais, né? Para a gente poder modernizar os processos, né? E fazer com que eles fluam mais rápido, né? E muitas vezes de forma autônoma, né? Então, quando a gente faz esses mapeamentos e análise de processo em relação ao padrão atual, a gente já sempre coloca esse olhar também, né? Pô, isso aqui o sistema já faz, por que que nós estamos fazendo fora do sistema, né? Isso aqui podia ser automatizado. Ah, mas o sistema não faz. Então tá, mas aí a gente cria uma solução, né? Inclusive a Datem aí, que é a nossa empresa irmã, desenvolve uma série de soluções dessa forma, né? Cria aplicações, né? E que grudam nos sistemas existentes e automatizam etapas. Dados da mesma forma, né? Criando dashboards automatizados, integrando sistemas diferentes que não conversam entre si, etc. Né? Então, a questão, sim, de realmente ter um procedimento escrito numa gaveta, né? Impresso é uma coisa de alguns bons anos atrás, né? Mas que hoje a gente pode usar a tecnologia, como a Marina falou, com inúmeras ferramentas, com inúmeras automações, inclusive com inteligência artificial fazendo atividades repetitivas muitas vezes melhores que os seres humanos.
né, mais rápido e deixando talvez o tempo das pessoas para atividades mais nobres, né, de fato, análise, tomada de decisão, criatividade, que a IA não vai fazer. Né? Mas a IA é um grande aliado que a gente tem que sempre puxar, né, para onde a gente pode usá-la da melhor forma. Mas para a gente poder realmente aumentar a produtividade, baixar custos, né, aumentar a eficiência desses processos e aí fazer com que isso impacte em resultado e deixe a empresa mais competitiva e assim por diante. Sim, eu lembrei de um exemplo também agora. Muitas empresas, ao invés de fazer a descrição das atividades em algum documento, Word ou Excel, enfim, acabam preferindo até fazer gravações. Gravações como se fossem mini treinamentos explicativos de como a tarefa deveria ser executada, para deixar isso armazenado, né? Para caso em algum momento a gente precise treinar alguém, já tem aquele material ali de apoio para a pessoa assistir quantas vezes quiser, né? Então também é uma forma de modernizar essa padronização de processos. E numa palestra há um tempo atrás eu escutei um pouco sobre essa questão de inteligência artificial, né? E o pessoal trouxe um insight muito legal, que é pegar os procedimentos, deixar eles bem desenhados, bem mapeados, jogar dentro da inteligência artificial, em alguma ferramenta de inteligência artificial, e fazer com que ela treine o nosso colaborador. Então, é uma inovação, é algo um pouco diferente do que a gente faz hoje, né? Mas é algo que está batendo na nossa porta e logo está aí. Daqui a pouco a própria inteligência artificial vai poder treinar os nossos colaboradores sobre como eles devem fazer uma determinada atividade e depois a gente, como líderes, vai lá e só checa se deu certo, se ele entendeu, quais são os pontos críticos de apoio, né? Então a gente tem que já olhar para tudo com esse olhar de modernização também, né? Sem dúvida. Alguns exemplos que a gente já está vendo assim, né? Por exemplo, uma seleção de uma vaga, uma empresa recebe 700 currículos, joga para IA e ela diz, está aqui os 10 principais candidatos, com base nas avaliações dos currículos, né? Isso em segundos, né? Sendo que um ser humano talvez ia levar, sei lá, dias para fazer isso, né? Prospecção de vendas, né? Também, enfim, automação de tarefas administrativas e aí infindáveis possibilidades, né? Então, realmente, quando a gente fala de processos, não dá mais para separar, né? E de não falar de tecnologia também, porque a tecnologia funciona esses processos. Então, é importante que a gente tenha essa visão do que é possível, né? E logo em seguida a gente vai ter inúmeras outras possibilidades ainda também de automações cada vez maiores e realmente o ser humano vai ter que ser usado, né, no que ele é bom e a máquina não consegue fazer. Essas questões de análise, tomar decisão, criar soluções, né, pensar em como gerar mais valor para seus clientes, enfim. Legal, gente. Fechadas as perguntas, café frio da Marina. Não tomou nenhuma vez, gente. Sabia, né? É café com resultados. Sabia o café, porque tem muito mais água. Acho que vai ser água com resultados aqui. Mas foi muito legal esse papo aí, né? Muito bacana. E espero que tenha gerado valor aí para você aí também, empresário, gestor de empresas. E a gente vem com novidades aí, né? Nos próximos episódios também. Vamos trazer convidados, né? Sempre trazendo temas aí bastante relevantes, uma linguagem bem acessível, né? Para que a gente possa realmente gerar valor, que é um dos nossos princípios aí também, né? Então, Marina, muito obrigado. Foi um prazer a gente bater esse papo aí de novo. Débora, Obrigada, da Cícero. mesma forma, foi muito legal aí, sempre conduzindo com maestria, né? Que seria de nós sem a condição da Débora, meu Deus. Legal, gente. Então, fechamos aí mais um episódio de Café com Resultados. Um abração e até a próxima.